Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a Tua palavra, Senhor, agora, Pai, para estudarmos, ó Pai. Que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes desafios que a igreja tem enfrentado durante toda a sua existência é manter a unidade. Desde o seu nascimento, a igreja tem enfrentado muitos problemas nessa área. Muitos cismas, começando até mesmo entre os primeiros dirigentes da igreja, que em algum momento se discordavam das ações. Nós vemos isso com Pedro, nós vemos isso também com Paulo, e nós vemos também com os outros, aí no decorrer da implantação da igreja e no seu início, principalmente seu início missionário. E a igreja então estabelecida, a igreja conquistando vidas, conquistando lugares, chegando ao mundo conhecido da época e se estabelecendo, construindo ali suas comunidades, ela enfrenta alguns problemas, e sérios problemas, mas Paulo, ele principalmente nas suas cartas, ele destaca essa questão que era crucial para a vida da igreja que estava nascendo, que era a sua unidade. Quando nós olhamos para a religiosidade existente na época, também não era comum eles terem unidade. Havia muitas divisões, isso também entrou dentro do cristianismo. E havia uma grande preocupação de Paulo com referência a essa unidade da igreja. E ele então, preso lá na cidade de Roma, escrevendo essa carta, ele já chama a atenção daquela igreja. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Aí ele destaca a sua condição de prisioneiro. E essa palavra é muito forte, né? Rogo-vos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O tema da nossa lição de hoje é chamados a conservar a unidade do Espírito. Nós somos vocacionados, nós somos chamados por Deus, principalmente para conservar a unidade do Espírito. Porque a unidade é algo que, se não for cuidada, tratada, conservada, ela vai se deteriorando e ela acaba. Então Paulo, ele na sua carta, principalmente na carta dos Efésios, né, ele tem muita essa preocupação, porque ele vai apresentar a vida cristã a partir de duas perspectivas. Primeiro, a questão da doutrina. É alguém que escreveu muito a respeito da doutrina, sistematizou a doutrina cristã. Mas também ele tem uma preocupação em que essa doutrina, ela não seja tão somente algo racional, mas seja algo prático na vida da igreja. Não adianta a gente se encher de conhecimento, acumular conhecimento, se a gente não praticar esse conhecimento. E Paulo está escrevendo ali para uma cultura grega. E qual era a característica da cultura grega? Era o conhecimento. Os grandes filósofos do passado, eles eram gregos. Então havia os debates, as disputas, né? O grego gostava muito disso. Mas em apenas adquirir
conhecimento. Mas o conhecimento deles era muitas vezes divorciado da prática, da vida do cotidiano. E Paulo tem essa preocupação. Vocês estão estudando, vocês estão crescendo doutrinariamente, aprendendo da doutrina, acumulando conhecimento, mas isso não tem sido realidade na prática de vocês. Vocês não têm praticado aquela doutrina que vocês conheceram. Isso fica apenas no nível da razão, do intelecto, do conhecimento, mas isso não se transforma em ação concreta na vida de vocês, na maneira de vocês viverem, na maneira de vocês se portarem diante da sociedade. Talvez essa crítica de Paulo ela seja muito presente nos nossos dias de hoje. Nós encontramos hoje uma igreja muito cheia de conhecimento. Mas esse conhecimento, muitas vezes, ele não se transforma em prática na vida da igreja. Talvez o grande problema e a grande discussão que a sociedade faz com relação à igreja é exatamente isso. Porque não existe uma prática relevante na sociedade. O nosso estudo, o nosso conhecimento, ele não se materializa na nossa ação cristã, evangelística, diaconal, de amor ao próximo. Isso nos remete ao quê? Há um tempo atrás, quando Jesus também se deparou com isso. Ele se deparou com uma elite intelectual dentro do judaísmo, chamada dos fariseus, que tinham todo o conhecimento do mundo. Buscavam conhecimento, estudo, aprimoravam no estudo, gastava tempo no estudo das escrituras sagradas. Mas aquilo não se traduzia em gestos concretos de uma vida voltada ao próximo e ao amor a Deus. E quando Jesus olha para eles, eles se comparam ao quê? A sepulcros caiados. Olha, vocês tão bonito por fora, um discurso tão bonito, mas dentro de vocês há podridão. E talvez hoje nós vivemos um tempo assim também, onde os nossos discursos são muito bonitos, onde as pregações são maravilhosas, onde as igrejas estão lotadas. Mas o que isso tem mudado na nossa sociedade? O que isso tem influenciado na nossa sociedade? O que isso tem feito mudança na vida das pessoas? Então a igreja, ela precisa, assim como Paulo está exortando, que nós andemos de modo digno da nossa vocação, do nosso chamado. Porque para isso é que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para sermos um clube social. Nós fomos chamados para ser igreja. E a igreja, ela tem uma missão no mundo. Ela tem que exercer essa missão no mundo. Foi por isso que ela foi chamada. Foi por isso que ela foi vocacionada. E nós devemos entender exatamente isso. Paulo, no capítulo, lá em Efésios, no capítulo 1, 2 e 3, ele fala sobre a nossa salvação. Ele fala do desenvolvimento da nossa salvação. Paulo fala que nós fomos chamados, nós fomos vocacionados. Paulo fala que nós fomos chamados, né? E fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos igreja de Cristo Jesus. Nós somos salvos para isso. Essa é a nossa vocação, dessa salvação. Agora no capítulo 4, ele tem essa preocupação, é com a unidade da igreja. Por quê? Porque essa unidade estava se deteriorando. A igreja estava se perdendo na sua caminhada, no seu rumo e na sua pregação. E aqui ele vai falar sobre essa unidade. Ele vai falar sobre a prática cristã. Primeiro ele vai falar individualmente, que cada um de nós somos responsáveis por preservar essa unidade da igreja. E também somos responsáveis coletivamente para preservar essa unidade da igreja. Nós devemos buscar incansavelmente a unidade da igreja. E ele pede que seus leitores, aqueles que estão recebendo a sua carta, que estão lendo sua carta, vivam de tal modo que o mundo reconheçam que eles são verdadeiramente filhos de Deus. Eu não preciso estar dizendo para todo mundo que eu sou filho de Deus. E talvez seja essa a grande pregação, porque nós somos filhos de Deus, nós somos salvos. Mas isso nós já sabemos, não precisamos com esse discurso. Quem precisa saber que nós somos filhos de Deus?
É o mundo, é a sociedade que precisa saber disso. Nós já sabemos. Mas a sociedade precisa nos ver como filhos de Deus. A sociedade precisa ver como pessoas diferentes. Pessoas que pensam, que agem e que vivem de modo diferente da sociedade. Pessoas que andam na contramão da história do mundo, da humanidade. Que vai contra aquilo que está estabelecido. E como ser igreja nesse tempo? Mas para que a gente viva dessa forma, nós precisamos buscar a nossa unidade. E quando nós estamos falando unidade aqui, não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual. Não é dessa forma. Porque nós somos pessoas diferentes. Que Deus, na sua infinita sabedoria, se Ele quisesse que nós fôssemos todos iguais, todos nós tínhamos nascido com o mesmo DNA. Com a mesma cor de cabelo, com a mesma cor dos olhos, tudo igual. Não, Ele fez pessoas diferentes, com características diferentes. Então, as pessoas pensam de modo diferente, mas elas têm algo em comum. Mesmo nessa diversidade, elas buscam uma unidade. E aí está a riqueza. É a gente, no meio de tudo isso, buscar essa unidade. Fácil? Não é. Ele fala aqui que nós devemos construir essa unidade. A unidade não é algo que vem pronto. A unidade ela tem que ser construída através da vivência, da vida, das experiências, das lutas, das crises da igreja. E assim ela vai construindo. Então, cada momento que a igreja vive, cada problema, cada dificuldade, cada luta, cada vitória, é um tijolinho que vai construir a unidade da igreja. Talvez a gente não consiga ver isso. Mas se a gente fosse analisar, olha aquele tijolinho, representa aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, essa dificuldade. Então ela está alicerçada na experiência que nós vivemos em buscar essa unidade e sermos essa igreja. Por isso que não pode ser um chavão. Por isso que não pode ser uma receita pronta. Se fosse pronta, nós estaríamos vivendo em perfeita harmonia, mas não é. É a busca incansável pela unidade. É por isso que Paulo dá essa ênfase. Rogo-vos, né? Sabendo que não seria fácil, mas também não seria impossível. Nós podemos encontrar o caminho da unidade. E aqui ele vai discorrer a respeito exatamente disso, de como é que as pessoas vão encontrar individualmente a unidade e como vão buscar coletivamente essa unidade. Como que a igreja vai encontrar essa unidade? E ele começa falando assim: rogo-vos, pois, diante do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Aqui tem uma palavrinha que é interessante, que vocês que andeis de modo digno. De modo digno. Vamos andar de modo digno, né? E esse andar de modo digno está relacionado a esse equilíbrio entre a doutrina e a prática dessa doutrina. O nosso discurso ele não pode ser vazio. Aquilo que nós pregamos, nós devemos viver. Isso é que dá dignidade ao cristão. Viver aquilo que ele prega. Isso que traz dignidade. É isso que chancela a vida dele. É isso que dá autoridade. Autoridade não é que eu sou autoridade, eu sou isso. Não, não é isso. O que dá autoridade é viver de modo digno do Evangelho. Da vocação que vocês foram chamados. Vão andar dignamente, de cabeça erguida, sabendo que vocês foram chamados para um grande propósito. E esse propósito exige de vocês dignidade para viver na sociedade que nós vivemos hoje. Hoje nós temos uma crise de dignidade. Se a gente olhar, ver a sociedade, até mesmo nas autoridades da sociedade, muitos não têm vivido de modo digno. Nós vemos tantas áreas, né, de governantes, magistrados, que não têm agido de modo digno
ao seu chamado, à sua vocação, isso tem trazido uma grande crise na sociedade de desrespeito, descompromisso, de credibilidade diante da sociedade. E a igreja precisa resgatar isso. E como é que ela vai resgatar? Andando de modo digno. Eu tenho que andar de modo digno da vocação que eu fui chamado, da salvação que eu obtive. A minha vida deve ser balizada por isso. Essa deve ser a régua que vai normatizar a minha vida. Andar de modo digno da minha vocação. Eu tenho que voltar lá atrás, ver aonde que eu errei, aonde que eu desviei e retomar essa caminhada de andar de modo digno da nossa salvação, da nossa vocação. E ele diz assim, que quem vai promover isso no meio da igreja não somos nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento. Quem promove a unidade da igreja não é um plano, uma estratégia, um plano de ação, não é. Quem promove a unidade da igreja é o Espírito Santo de Deus. É Ele que promove a unidade da igreja. É Ele que promove essa unidade. Às vezes a gente quer artificialmente criar unidade. Olha, vamos elaborar um plano, uma estratégia, né, para a gente conseguir a unidade da igreja. Não, é o Espírito Santo que vai promover a unidade da igreja. Essa é a função dele. Né, porque lá no finalzinho, ele vai falar que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, e de todos. Então ele vai falar dessa unidade que é promovida pelo Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Ele vai trabalhar essa questão muito forte. E duas dimensões da unidade e da paz. Primeiro, a gente vai ver que a paz com Deus é andar de modo digno. Se eu ando de modo digno, eu estou em paz com Deus. E o segundo é andar com toda humildade. Olha só, no versículo 2. Vamos voltar aqui no 1 e o 2 novamente. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que eu preciso fazer? Que atitude eu tenho que ter para que essa unidade ocorra na igreja? Primeiramente, eu preciso viver com humildade. É fácil ser humilde? Não é fácil ser humilde. Não é fácil ser humilde. Nós temos uma grande dificuldade em sermos humildes. Porque o que mais se apresenta, né, nas nossas vidas, muitas vezes é a arrogância, a prepotência, a altivez. E nós temos, principalmente na vida da igreja, né, aquilo que é chamado de síndrome do farisaísmo. Nós herdamos isso do farisaísmo. Né? Nós gostamos de sermos prepotentes. Muitas vezes até mesmo arrogantes diante de determinadas situações. E a gente percebe isso. A gente percebe, às vezes, lá de casa, às vezes. Como muitas vezes, né? Aquelas pessoas que se diziam cristãs, né? Como elas tinham atitudes arrogantes, atitudes prepotentes. Quantas vezes nós entramos em contenda com aqueles que não são cristãos, ou que não praticam a mesma fé que nós praticamos, e nós entramos com muita arrogância, com muita prepotência. Quantas vezes nós queremos debater e queremos impor, e nós fazemos o caminho inverso. Nós achamos que nós sabemos de tudo. E Paulo fala, olha, não,
Não é dessa forma. Nós temos a verdade. Nós fomos vocacionados, nós somos chamados por Deus. Mas como é que nós vamos portar na sociedade? Como é que nós vamos pregar na sociedade? Como é que nós vamos transmitir essa verdade para a sociedade? Com humildade. Humildade. E mansidão. Humildade e mansidão. E são duas características, duas posições, duas atitudes que o próprio Jesus insistiu muito com os seus discípulos. Porque entendemos que a religião estabelecida na época de Jesus não era uma religião humilde. Não era uma religião de mansidão. Mas era de muita arrogância e de muita prepotência. De bons discursos, mas de uma prática completamente diferente. Aí ele faz uma alusão, ele conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. O samaritano era aquele que era excluído da religião. Era aquele que estava fora, segundo os preceitos daquelas pessoas, era alguém que não tinha a salvação. Ele diz assim, olha, aquela pessoa foi assaltada, ficou caída, machucada, passou lá o sacerdote que representava a religião, passou de largo. Mas quem é que foi lá e cuidou daquele homem? O samaritano. Quem mostrou mansidão? Quem foi atencioso? Foi o samaritano. E hoje nós olhamos para a sociedade e às vezes a igreja tem falhado nessa questão. Às vezes nós não estamos mostrando mansidão. Às vezes a igreja não está andando de modo digno da sua salvação. Pois não. Sim. Perfeito. Duas coisas aí que é importante. Nós vivemos hoje um momento difícil de confronto da igreja. A gente precisa ver que primeiro também nós temos um ponto. São os maus testemunhos que estão sendo dados. Isso tem criado um escândalo e tem criado uma certa resistência ao evangelho. Por causa de alguns, todos acabam pagando por isso. Bom, isso Jesus já predisse. No mundo tereis aflições. Vocês sabem disso que não vai ser fácil. Vocês vão ser confrontados mesmo. Né? Segundo, a gente sempre aprende assim. Numa discussão, num debate, quando você confronta a pessoa com uma voz baixa, calma, serena, você desmonta aquele que vem armado. Porque a maneira de você se portar, você desmonta. Nós somos portadores da verdade. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Nós temos um tesouro, mas nós precisamos trazer esse tesouro à tona com toda a humildade e mansidão. Não com prepotência, não com arrogância. Né? Porque aí vai criar o quê? Uma certa
resistência. E ele está dizendo exatamente isso. Olha, vocês foram vocacionados, vocês foram chamados, vocês foram salvos. E agora, andem de modo digno dessa sua salvação. E apresentem com toda humildade, com toda mansidão, longanimidade. Ele vai trabalhar essa questão. E é o que a igreja precisa saber. Olha, eles estão lá. E quem confronta o mundo não somos nós. É a palavra de Deus que confronta o mundo. É essa palavra que é poderosa. Nós não temos poder nenhum. Nós achamos que nós temos o poder de persuadir as pessoas. Nós não temos esse poder. Porque a obra de transformação é do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós somos portadores dessa mensagem. Mas como portadores dessa mensagem, nós precisamos agir com mansidão, com humildade, domínio próprio, para que essa mensagem possa trazer transformação para a vida das pessoas. Porque, de repente, as pessoas elas se fecham, né? Não, já vem ele com aquela religião, já vem com esse papo de religião, já vem falar sobre isso. Não. Né? Não. Vamos trazer, vamos mostrar amor. Porque o mundo está cheio de discurso. O mundo não aguenta mais discurso. O mundo está clamando por uma prática. Olha na política. Olha na política. Quanto discurso bonito. Mas alguém dá mais valor aos discursos políticos? Não, ninguém quer mais nem saber de discurso político. Porque a pessoa quer que aquelas palavras se transformem em atos. Em algo concreto. Algo que realmente mude a vida delas. Sim, sim, sim. Mas que faça alguma coisa, que não fique só nas palavras, né? Que não fique só nas palavras. Que o cristão também viva aquilo que ele esteja pregando. Pois não? Claro. Sim. Né? É isso que Paulo está falando aqui, olha, gente. Até no capítulo 3, eu estou falando da salvação de vocês. Mas agora eu quero falar da prática dessa salvação. Eu quero conversar com vocês de que maneira vocês vão se portar, de que maneira vocês vão entregar essa mensagem para a sociedade. Ah, sim, com certeza, em todos os lugares, né? Você vai trabalhar lá no seu emprego, vai se ver muito mais como você se porta do que, né, muitas vezes as nossas palavras. Exatamente, exatamente. Sim, exatamente. Vamos lá. Então, no texto, nós temos algumas palavras-chave. Vivam, ou, na outra versão que nós temos, andeis. Isso quer dizer o quê? Uma atividade, um movimento. A igreja deve estar sempre vivendo, andando de modo digno da vocação. Olha, você vai caminhar, mas não se esqueça que você está aí debaixo dessa sua vocação. Depois ele diz, procurando, né? Faça todo o esforço, o possível e o impossível, para que isso aconteça. E você conserve, você defenda essa fé. Então, a natureza da verdadeira unidade. Alguém pode abrir para mim lá em João, capítulo 17, versículo 21? Olha só, a unidade, ela traz o quê? Testemunho. Para que o mundo creia. Para que a sociedade creia. Né? Tem uns vídeos circulando aí na internet. E essa semana apareceu 2 lá. Né? 2 igrejas
que durante uma reunião começou muito bem o culto, daqui a pouco virou uma briga danada, que precisou polícia e até ambulância, porque saiu gente machucado dentro da igreja lá. Olha só a falta de unidade aonde vai chegando. Infelizmente essas coisas hoje pela internet são públicas. Então quando ele fala que a gente tem que procurar se esforçar para viver essa unidade na vida da igreja, não é fácil. Nós sabemos disso. A própria característica do ser humano, né? Às vezes dificulta um pouco. Mas ele diz, nós temos que se esforçar. E aí Jesus dizendo, olha, sejam unidos para que o mundo possa crer, para que o mundo possa ver em vocês algo diferente do que eles estão acostumados a ver. Uma igreja unida. Essa união. E aí ele mostra, né? Através da união dele com o Pai, ele vai trabalhando essa questão. Olha, nós também devemos ser unidos assim, dessa forma. E o mundo vai crer. E agora no próprio capítulo 4 de Efésios, o versículo 13. Alguém pode ler para a gente. Quatro 13, Efésios. Olha só o trabalho que ele vai dizer aqui, olha. Até que eu chegue à unidade da fé. Não, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a gente tem que todos chegar. Todos nós, pois não. Da fé, exatamente. Sim, exatamente. Isso eu já falo de maneira, já antes. Nós precisamos entender que nós somos diferentes, pensamos diferentes, né? A gente não pode padronizar. Sim, na fé. Sim, é na fé, né? Entendemos exatamente isso. Pois não. Sim. Sim. Lembra, nós falamos? É porque a unidade, Lídio, ela pode ser artificial. Você pode criar uma unidade artificial. Tá? Mas ela vai ser artificial. Ela vai ser artificial, né? Exatamente. E por isso que quem promove a unidade na igreja é o Espírito Santo de Deus. Sim. Sim, exatamente, né? Aí ele vai lá no versículo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vê que tudo isso converge a Cristo. Tudo está relacionado a Cristo, né? Por isso que a unidade ela não pode ser antropocêntrica, né? Baseada no homem. Mas ela tem que ser baseada em quê? Em Cristo. É em Cristo que nós construímos a unidade. A base de qualquer unidade é Cristo. Nós vamos construir sobre Cristo essa unidade. Não sobre o pensamento humano. Talvez a gente não entenda essa dimensão, mas Paulo está dizendo exatamente para uma sociedade que crê no pensamento. Uma sociedade filosófica. Os gregos achavam que a base de tudo era o conhecimento. Sim, não está diferente. Por isso a similaridade, né, dessas ações na vida da igreja, né? E nós, como igreja, nós baseamos o quê? Na fé.
no conhecimento de Cristo. Ele é a base do crescimento, Ele é a base da unidade. Né? É isso que nós devemos resgatar na vida da igreja. Uma igreja fundamentada em Cristo. Porque onde está fundamentada muitas igrejas? Sim. Sim. Tem uma igreja aí que... Sim. Sim. Né? Mas olha que interessante, né? Tem uma igreja no Brasil, ela tem 1.800.000 membros. Uma igreja grande. Acho que uma quarta ou quinta igreja do Brasil. E o seu líder morreu faz alguns anos. E o debate nessa igreja é exatamente isso. Ai, quando o nosso líder era vivo, quando o nosso líder pregava, quando o nosso líder ensinava. Olha só, baseado no quê? No líder e não em Cristo. Porque se você está baseado em Cristo, o que vai acontecer? Os líderes vão passar. A igreja vai permanecer, porque ela está baseada em Cristo. Ela está fundamentada na fé em Cristo. E hoje nós vemos problema sério disso, né? Várias igrejas tendo problemas, porque a fundamentação está onde? No líder. E assim, tudo na vida ele é um ciclo. Tem começo, meio e fim. Tudo na vida tem um ciclo. Nós vivemos ciclos. E tem aqueles que fundaram a igreja, né? Imagina se a gente fundamentasse a igreja em cima dos ensinamentos de Lutero. O que seria a igreja hoje? Os ensinamentos de Lutero nos ajudam, nos auxiliam. Mas o fundamento é Cristo. O próprio fundamento dos reformadores é Cristo. Calvino foi a mesma coisa. Mas o nosso fundamento, nós não estamos fundamentados sobre o calvinismo. Nós estamos fundamentados sobre Cristo, a fé em Cristo. A fé que Calvino tinha e ensinou. Então, Calvino morreu, acabou tudo. A igreja vai acabar. Não, os seus ensinamentos vão ficar. A gente vai sempre buscar conhecimento através das experiências dos homens de Deus. Mas eles não são o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é Cristo. Né? Porque muitos, a própria Bíblia diz, muitos que começaram bem, depois acabaram se desviando. Né? Então, o nosso fundamento ele é Cristo. E igrejas que não estão fundamentadas em Cristo, estão fundamentadas em doutrinas de homens, elas tendem a ter vários problemas, como nós temos nos dias de hoje. Né? E Paulo não faz esse alerta? Vocês não podem ser meninos inconstantes, correndo atrás de toda a doutrina, como se corre atrás do vento. Vocês têm que estar alicerçados em Cristo. Pois não. Sim. Sim. Sim, exatamente. Todas as igrejas, né, elas têm um aspecto divino, porque ela é dirigida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mas ela tem um aspecto humano, porque ela é formada de gente, de pessoas, de seres humanos. Né? E se nós formos olharmos exatamente para as pessoas, nós vamos nos decepcionar. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos decepcionar e nós vamos também decepcionar as outras pessoas também. Isso é no ser humano. Isso é em qualquer lugar que você vai estar. Então, por isso que a gente não pode estar olhando para o ser humano. A gente, quando olha para o ser humano, deve dizer assim, olha, ele é tão falho como eu sou falho. Né? Eu tenho que medir isso através da minha vida. Né? Se eu não sou perfeito, por que eu quero exigir a perfeição do outro? Em constante aprendizado. Infelizmente, né, a lógica não está acontecendo. Porque o que deveria ser lógico? Hoje, eu deveria ser melhor do que eu era ontem. E amanhã, eu deveria ser melhor do que eu sou hoje. E muitas vezes a gente vai regredindo e não prosseguindo nessa busca de conhecimento e vivência. Né? Então, Paulo ele é muito prático.
quando ele fala, olha, como é que vocês vão se portar? Vocês vão se portar com humildade, mansidão, longanimidade. E o mais difícil aqui, suportando uns aos outros. Se fosse fácil suportar um ao outro, não teria divórcio, concorda? Teria. Mas por que existe o divórcio no casamento? Porque um já não consegue mais suportar o outro. Né? Que são pessoas que estão lá. Imagina na igreja, então. Como tem problema nessa área? Quantas vezes a gente ouve, às vezes, né? E nos devia nos escandalizar isso. Mas a gente ouve. Eu não suporto determinado irmão. Eu não suporto tal pessoa. Mas Paulo está ensinando o quê? Que nós devemos suportar. Isso não quer dizer que você tem que concordar. Né? Não, você tem que suportar. Por quê? Vocês, eu e aquela pessoa, nós estamos no mesmo processo. O processo dele é o mesmo do meu. É um processo de conhecimento, de amadurecimento, de busca de Cristo. Né? Uns estão no estágio mais adiantado, outros já não estão. Uns precisam que você estenda a mão para ele vir junto, porque às vezes ele cai pelo caminho, ele precisa dar ajuda. Aí a igreja ela tem que fazer esse trabalho, né, para que exista essa unidade. Então, primeiro, a doutrina. Né? Depois a comunhão. Eu não posso ter comunhão antes de doutrina, porque eu preciso ter o conhecimento primeiro. Né? Primeiro o conhecimento. Né? Não posso chegar assim, não, nós vamos ter comunhão se a gente não tiver conhecimento, não tiver doutrina. Precisa alicerçar essa doutrina a comunhão na nossa doutrina, no nosso conhecimento. A unidade espiritual ela não é mecânica. Ela é orgânica. Ela é vital. Por isso que ela é produzida pelo Espírito Santo. E aqui ele faz uma outra questão, também que é bastante importante. Que ele chama aqui, olha só no versículo. No 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é um vínculo? O que é um vínculo? É uma ligação. É algo que eu construo com o outro. Eu construo um vínculo. Então, a unidade da paz, ela passa por isso, né? Pelo vínculo, né? Você criar esse vínculo da paz. Né? A cultura da paz dentro da igreja. Essa cultura de paz. Né? O mundo ele não vive paz. E onde é que nós vamos experimentar a paz, a verdadeira paz? É através do Evangelho. O ser humano ele está em constante conflito. Ele está em guerra. Nós temos um salmo, agora não sei se é um salmo ou um provérbio, não me recordo bem agora, né? Mas ele diz assim: as suas palavras eram macias como a manteiga, mas as atitudes eram como espadas desembanhadas. Se alguém pode procurar o versículo para ver certinho, né? Como ele coloca lá, mas é mais ou menos assim. O discurso ele é muito bonito, ele é macio. Mas por trás de tudo isso, não há um desejo de guerra, de contenda. As grandes guerras no mundo, elas se iniciaram com conflitos religiosos. Olha as guerras no mundo. Começando lá pelas cruzadas, onde se pegaram em espadas, faziam parte das cruzadas até mesmo crianças. E eles invadiam países, matando aqueles que não se convertiam ao Evangelho. Era a conversão forçada. Nós temos as célebres cruzadas, né, lá de Jerusalém, onde foram para se conquistar Jerusalém, que estava na mão lá dos mouros, né? E olha só o que fizeram em nome do cristianismo.
Por isso é tal resistência em muitos lugares ao cristianismo, né? A Inquisição em Portugal, a Inquisição na Espanha, né? Onde aqueles que não abraçavam o cristianismo, eles eram mortos. Os chamados cristãos novos, né, que eram judeus, que foram obrigados pela espada a se converterem, né? Muitos tiveram que mudar de nome, né? Justamente por isso, pela perseguição dos cristãos a eles. E quantos foram queimados em praças públicas, quantos foram mortos por causa dessa prática da igreja. Sim. 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 Não. Sim. Exatamente. Sim. Né? Mas a gente vai ver que todo o confronto de Israel se deve justamente por quê? Porque eles não fizeram aquilo que Deus tinha mandado para eles, desde o início, né? Israel foi criado para quê? Para ser luz do mundo. Né? E muitos deles não foram. Né? Quantas vezes o povo se desviou para a idolatria, a própria história do deserto? Por que ficaram vagando 40 dias, 40 anos no deserto ali? Sim, exatamente, né? Houve a civilização, exatamente, né? Mas por causa do quê? Sempre por causa do quê? Da desobediência à voz de Deus, né? Olha como com Noé pregou, falou, né? E as pessoas não davam ouvidos. Né? Também é dessa forma. Só que quando a gente está falando lá das cruzadas, né? É um pouco mais complicado. Por quê? Porque era o desejo do enriquecimento da igreja na época em trazer tesouros, né? Em saquear. Isso fez com que muitos povos, né, criaram essa resistência. Nós temos aí uma igreja, né, que buscava expropriar, tomar. Né? Eles não estavam preocupados com aquela pessoa, estavam preocupados com os bens daquela pessoa. Então matava para trazer os bens. Né? E com isso era trazido tudo, né, para a sede da igreja. E hoje, em muitos lugares, né, já houve vários casos da igreja pedir perdão, né, publicamente pelos seus atos, né? Mas ainda tem muito lugar que pede reparação pelo que a igreja fez e pede devolução, né, daqueles bens que foram roubados e foram saqueados ali. Né? Então, não está bem nessa questão assim de cumprir a vontade de Deus. Não. Está muito mais em o poder e o enriquecimento. Né? Vamos lembrar que a igreja assim, teve um período da história dela em que quem dominava era o Império Romano, né? Quando começou a ter o declínio do Império Romano e viram que o cristianismo crescia muito, o que eles falaram? Não, vamos se unir à igreja. Vamos fazer da igreja a religião oficial do nosso reino. Né? Por que será que a sede da igreja famosa aí está lá na cidade de Roma? Né? No trono do imperador, onde ficava o imperador romano. Né? Por que existe tudo isso? Porque era o poder. Né? Hoje nós sabemos, né? O Vaticano é um Estado independente. Embora esteja dentro de Roma, é um Estado independente. Quais foram os conflitos de Lutero, de Calvino, contra o chamado Estado Papal? E mandava matar, e tantas pessoas que os reformadores sofreram, né? Foram ali mortos, justamente por causa da sua fé, por causa do seu testemunho. E hoje não é diferente. Hoje existe uma outra forma de perseguição. Muitas pessoas estão sendo perseguidas dentro da própria igreja hoje. Estão fora da igreja, da própria igreja. Né? Porque pensam diferente e pregam a palavra de Deus. E muitas vezes isso incomoda com os poderosos, né? Que querem manter da mesma forma. Não permite essa ação do Espírito Santo na vida da igreja. Por que hoje se clama por uma nova reforma? Será que nós estamos tão diferentes da igreja da Idade Média hoje? Não, não estamos. A igreja precisa de reforma. A igreja precisa retomar a sua caminhada cristã.
Porque em algum momento da história ela se desviou. E esses são os problemas que nós temos hoje, né? Por que a igreja, então, pregar sobre a unidade? Justamente por isso. Trazer essa unidade da igreja novamente. Mas não a unidade baseada em pessoas, mas a unidade baseada na fé em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira unidade. E só para a gente estar terminando aqui, já estamos em cima da hora, né? Pois não, claro. Tá. Então, isso é verdade, a gente sabe disso, mas Elidio, mas tem uma coisa que a gente não pode também entender, que a gente não pode ficar só eternamente estudando a palavra de Cristo. Nós precisamos. Não, eu entendi, não, eu concordo com você, não estou discordando de você, só estou dizendo assim, que nós precisamos estudar e praticar a palavra. Sim, exatamente. Né? Por isso que nós falamos, primeiro a doutrina, depois a comunhão, né? Primeiro a doutrina, você precisa estudar, mas você precisa também praticar. Na doutrina dos apóstolos. Mas depois o que eles faziam? Iam, né? Então, é isso que nós precisamos. Estudar? Precisamos estudar. Mas nós não podemos ficar somente engordando de conhecimento, e se a gente não praticar isso. Né? Imagina um médico, ele vai lá e ele estuda na faculdade, ele passa anos e anos. Mas para que ele passa estudando? Para depois ele praticar. Não é assim? Sim, exatamente. É, isso mesmo. Sim. Podemos fazer a leitura do